Nesse vídeo vamos falar sobre os tipos de pastilhas de freio a disco e qual a melhor opção para você e para sua bicicleta. A escolha correta da pastilha de freio para o tipo de bicicleta e forma de pilotagem é importante para garantir a segurança, performance e durabilidade do sistema de frenagem. Para cada tipo de perfil de uso, as pastilhas de freio a disco desempenham um papel essencial, variando conforme o terreno, o estilo de pilotagem e as condições climáticas. E nesse vídeo vamos falar sobre os tipos de pastilhas de freio a disco, composição, durabilidade, vantagens, desvantagens, médias de preços e por aí vai. A começar pelas pastilhas orgânicas, feitas de resina. Material de composição. Essas pastilhas são feitas de resina e outros materiais orgânicos como fibra de papel, Kevlar, carbono, borracha e sílica. Qual é a finalidade? Bom, são pastilhas indicadas para quem busca frenagens mais suaves e menos barulhentas. É um material menos agressivo ao sistema, compatível para quem leva a bicicleta de um modo mais light, menos agressivo. Vantagens das pastilhas de resina: são mais silenciosas. Você não vai ouvir nenhum tipo de ruído com essas pastilhas. Elas proporcionam uma freagem mais acentuada, isto é, possuem uma excelente resposta. Não necessitam de aquecimento antes de começar a trabalhar. Na primeira freada, o desempenho já é ótimo. São menos agressivas com os rotores dos discos de freio. São indicadas para condições secas, ou seja, para dias ensolarados. E quais são as desvantagens das pastilhas de resina? Bom, elas se desgastam mais rapidamente do que as outras opções, devido à composição mais maleável do material. Não são compatíveis com lama e água. Se você colocar essas pastilhas nesse contexto, ineficiência e desgaste é algo certo. Média de preço das pastilhas feitas de resina. Os preços das pastilhas feitas de resina variam entre R$ 49,00 e R$ 129,90, dependendo da marca e do modelo. Por exemplo, pastilhas Shimano K05TI RX custa em média R$ 116,91. Pastilha G05S com mola em torno de R$ 49,00. Os valores oscilam e isso vai depender da marca e dos modelos. E vamos falar sobre a durabilidade desse tipo de pastilha. Bom, elas podem durar entre 6 meses a 1 ano, mas isso pode ser reduzido em ambientes específicos. Terrenos acidentados aceleram o desgaste, da mesma forma como lama e chuva pode reduzir o tempo de vida útil do material. Ciclistas que utilizam os freios de modo mais intenso e frequente podem ter que trocar as pastilhas mais rápido. Bom, dito tudo isso, qual é o perfil indicado para o uso desse tipo de pastilhas? São dois. E o primeiro perfil é o ciclista urbano, seja ele cicloturista ou aquela pessoa que utiliza sua bicicleta no dia a dia para a mobilidade urbana. Por quê? Porque o seu perfil se enquadra nessas características: pedala no asfalto, com paradas frequentes, pouco desnível, clima moderado e ritmo sustentável. Pastilhas de resina são pastilhas silenciosas, que oferecem frenagem suave, ideal para ambientes urbanos, onde não há tanta exigência de frenagem e a durabilidade não é uma questão a se preocupar. E o segundo perfil é do ciclista de lazer, o casual. Por quê? Porque ele pedala em parques ou ciclovias, com baixo ritmo e menor exigência dos freios. A frenagem suave é perfeita para passeios leves, sem grandes exigências, e a durabilidade é garantida. Uma observação: não existe uma regra dizendo que as bikes urbanas só devem usar freios de pastilha de resina. A questão aqui é: a de resina é a mais indicada para esse tipo de contexto. Por isso, use e abuse dessas pastilhas orgânicas. São mais baratas e perfeitas para você, ciclista de mobilidade e lazer. O segundo tipo de pastilha são as metálicas sintetizadas. Material: são pastilhas feitas de partículas de metal prensadas como cobre, aço, bronze, cerâmica e grafite. E qual a finalidade desse tipo de pastilha? Bom,
elas foram feitas pensando em ciclistas que enfrentam terrenos mais agressivos, descidas longas, frenagens mais bruscas e que querem desempenho. E quais são as vantagens das pastilhas metálicas sintetizadas? Bom, as pastilhas metálicas têm uma vida útil mais longa em comparação com as orgânicas. Elas oferecem melhor desempenho em condições úmidas e são mais eficazes em frenagens prolongadas. São capazes de operar em temperaturas mais elevadas sem perda significativa de eficiência. Principais desvantagens das pastilhas metálicas sintetizadas. Bom, tendem a ser mais barulhentas durante a frenagem. Elas solicitam espaço maior para parar a bicicleta assim que o freio for acionado. Ou seja, a bike não vai parar imediatamente. Elas causam maior desgaste nos rotores dos discos de freio devido à sua abrasividade. E qual é a durabilidade média das pastilhas metálicas sintetizadas? Bom, as pastilhas metálicas geralmente têm uma vida útil mais longa em comparação com as orgânicas. Elas podem durar entre 6 meses a um pouco mais de 1 ano e meio. O estilo de condução mais agressivo resulta em maior desgaste das pastilhas. Outra coisa que pode interferir na durabilidade são as questões climáticas úmidas, que pode reduzir a sua durabilidade, mesmo que elas se saiam melhor em condições mais adversas em relação às orgânicas. Outro ponto a se ressaltar é o zelo do ciclista com a questão da limpeza do mecanismo. Tudo isso coopera para a longevidade das pastilhas e dos discos. Médias de preço. O preço das pastilhas de freio metálicas sintetizadas varia, mas geralmente ficam na faixa entre os R$ 50 a R$ 190 por par. Modelos e marcas mais renomados podem custar valores mais elevados. O primeiro perfil de ciclista é Downhill Enduro. Por quê? Porque o perfil desse tipo de pedalada é a seguinte: descidas rápidas e longas, com muita lama, água, pedras e terrenos técnicos. A durabilidade, a capacidade de resistir ao calor e o trabalho extremo dos freios exige pastilhas mais robustas e confiáveis como esta. E o segundo perfil é a mountain bike cross country competitivo. Trilhas técnicas, subidas e descidas íngremes e alta performance são exigências dessa modalidade. Para descidas íngremes e frenagens agressivas, essas pastilhas resistem ao calor, têm maior durabilidade e melhor desempenho em lama ou condições molhadas do que as demais pastilhas. Reforçando mais uma vez, não existe uma regra. Você pode instalar pastilhas de resina nesse tipo de bicicleta. A questão é que elas não são ideais para esse tipo de uso e questões como durabilidade, desempenho e segurança são infinitamente menores. E o terceiro tipo são as pastilhas semimetálicas. Material. As pastilhas de freio semimetálicas são compostas por uma combinação de material que proporcionam alto desempenho, como fibras metálicas, resinas orgânicas, alumínio, aço e latão. E qual a finalidade desse tipo de pastilha? Bom, é criar um equilíbrio de desempenho que há entre as orgânicas e as metálicas. É o meio termo. Ela está entre as duas anteriores. Pega o melhor e o pior de cada uma. Ela foi feita para se sair bem em terrenos e condições mistas. E quais as vantagens das pastilhas semimetálicas? Bom, as pastilhas semimetálicas têm uma vida útil maior em comparação com as pastilhas orgânicas, devido à presença de partículas metálicas que aumentam a resistência ao desgaste. Elas oferecem um bom desempenho tanto em condições secas quanto em condições únicas, tornando-as adequadas para variedades de ambientes. As pastilhas semimetálicas dissipam bem o calor durante a frenagem, o que ajuda a evitar o superaquecimento e a perda de eficiência. Ela proporciona uma frenagem mais consistente em descidas longas, oferecendo maior segurança em terrenos acidentados. Desvantagem desse tipo de pastilha. Um dos principais contras é que as pastilhas semimetálicas podem causar um desgaste mais rápido nos discos em comparação com as pastilhas orgânicas. Elas tendem a ser mais barulhentas durante as frenagens, o que pode ser um incômodo para alguns ciclistas. Embora sejam mais acessíveis do que as pastilhas metálicas, geralmente têm um preço mais elevado em comparação com as pastilhas orgânicas, o que pode ser um fator limitante para alguns usuários. Durabilidade média das pastilhas semimetálicas. A durabilidade das pastilhas de freio semimetálicas varia entre 1.000 a 3.000 km, mas essa faixa pode ser maior ou menor dependendo do uso específico. Exemplo, ciclistas que utilizam a bicicleta em trilhas acidentadas tendem a desgastar mais rapidamente as pastilhas do que os ciclistas que pedalam em estradas mais planas e conservadas. Preço médio das pastilhas semimetálicas. O preço médio das pastilhas geralmente varia entre 30 a 100 reais, dependendo da marca e da qualidade do produto. Pastilhas de marcas reconhecidas tendem a ter um custo
mais elevado. Para qual modalidade e perfil de ciclistas essas pastilhas mais se enquadram? Bom, o primeiro perfil são as bicicletas de estrada, as road bikes. Longas distâncias em alta velocidade, predominantemente em terrenos pavimentados, com poucas frenagens longas, mas com necessidade de precisão. Nesse contexto, as pastilhas semimetálicas oferecem equilíbrio entre poder de frenagem e durabilidade, sendo eficazes tanto para descidas longas quanto em frenagens de precisão nas curvas. O segundo perfil é mountain bike recreativo, cross country leve. Pedaladas em trilhas leves, terrenos variados, subidas e descidas em ritmo moderado compõem o perfil desse tipo de ciclista. Essas pastilhas oferecem bom desempenho em condições secas e molhadas, com mais durabilidade que as orgânicas, mas sem o desgaste acelerado dos discos, típicos das metálicas sintetizadas. O terceiro perfil são as e-bikes. Bicicletas elétricas, onde o peso extra exige mais dos freios, seja no uso urbano ou em trilhas, por isso requer maior atenção. Dependendo do modo de manobrabilidade, as pastilhas indicadas podem variar entre as semimetálicas ou metálicas, em alguns casos, a depender da agressividade do ciclista. A potência adicional de frenagem necessária nas e-bikes favorece o uso de pastilhas que resistem ao calor e oferecem um bom desempenho em condições mistas. Nesse contexto, as pastilhas semimetálicas são perfeitas. E o quarto perfil são os ciclistas da gravel. Pedaladas em terrenos mistos, tanto em asfalto quanto em estrada de terra, com descidas moderadas e climas variados. É a famosa 2 em 1 que muitos insistem em dizer que não. O equilíbrio entre durabilidade e frenagem eficiente em diferentes tipos de terrenos e climas é importante para esse tipo de bicicleta, e ela se enquadra muito bem no perfil das semimetálicas. Pessoal, é isso aí, vídeo finalizado. Espero que eu possa ter contribuído, tirado a sua dúvida, te direcionado para saber qual é a melhor pastilha para o seu tipo de bicicleta e para o seu uso diário, para a sua forma de manobrabilidade. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu joinha, participar nos comentários, deixar as suas experiências, se inscrever no canal e distribuir esse vídeo para mais amigos ciclistas. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Até lá!